got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts. Eu fui à floresta porque queria viver livre. Eu queria viver profundamente e sugar a própria essência da vida, expurgar tudo o que não fosse vida, e não, ao morrer, descobrir que não havia vivido. Ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no... Olá, pessoas, tudo bem? Peripateticamente falando, não é? Senhores animais racionais, como estão? Então, a partir da proposta que eu fiz na apresentação, no vídeo de apresentação desse Pensar Faz Bem, Não Importa Quem, eu pensei um pouco sobre uma obra que pudesse nos auxiliar, me auxiliar primeiramente, porque eu não estou fazendo isso aqui simplesmente para alguém possa assistir, não é? Mas estou fazendo porque eu acho que é um exercício de pensamento e de expressão de pensamento também. Eu escolhi uma obra que penso eu seja muito importante e um pensamento propício para esse momento no qual nós vivemos, não é? Um momento de de uma problemática política muito grande, de se repensar aquilo que é a nossa participação social, o poder público, o abuso do poder. Então, quem está no poder, está como e por quê. Então, é a partir dessa ideia que eu pensei esta obra para conversar um pouquinho, para partilhar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido e revisto com essas ideias que o livro me apresenta. A obra é, então, Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne de la Boétie. Então, primeiramente falando sobre a obra, né, o autor e a obra, então Etienne de la Boétie viveu de 1530 a 1563, 33 anos apenas, morreu muito jovem. E ele escreveu o Discurso da Servidão Voluntária na sua adolescência, ali, final da adolescência, início da juventude. Ele teria escrito ao longo da adolescência e finalizado por volta dos 17 ou 18 anos de idade. Porém, a obra foi publicada apenas após a sua morte, então uma publicação póstuma, né? Apenas em 1577 é que a obra foi publicada. Ele havia divulgado para amigos, manuscritos e assim por diante. E quem muito colaborou nessa empreitada, nessa divulgação do pensamento de Etienne de la Boétie foi Michel de Montaigne. Tornou-se uma obra clássica para se pensar a questão do poder, não é? Então, o discurso da servidão voluntária, então que relações se estabelecem entre aquele que exerce um poder e aqueles que servem a este poder. Tornou-se clássico, então um clássico é sempre contemporâneo. E nesse sentido, pensando na situação na qual vivemos, Brasil, efervescência política, não é? Golpes e mais golpes acontecendo em um âmbito amplo e também nos âmbitos menores, é isso que a gente tem assistido. Então é uma obra, é um pensamento bem propício para que nós possamos pensar e repensar a nossa atuação política e nos enxergar de um outro modo, né? Será que estamos servindo voluntariamente a uma tirania e assim por diante? Daí nós podemos pensar na obra dele, né? Trata-se de uma utopia e idealismo, em certo sentido sim, é um adolescente falando, e porém nós temos de pensar que o elogio à liberdade tem sempre e sempre vai ter um poder subversivo. Porque enquanto os sistemas em geral buscam tolher, cortar, cessear a liberdade humana, o simples discurso do fazer aparecer, do elogio à liberdade, sempre vai ter a força e a motivação para uma possível transformação. Então sempre tem um poder subversivo. Cuidado com as utopias. Cuidado no sentido de que elas podem realmente acontecer. E nesse sentido é que a obra de Etienne de la Boétie mostra que resistir é fundamental. Resistir sempre será fundamental. Olha que legal, quem nos acompanha nesse bate-papo é o próprio Marx. Aqui com a minha água. Vamos prosseguir então.
Por quê? Essa é a pergunta que de La Boétie faz. Por que as pessoas abrem mão de sua liberdade? Será que a liberdade não é coisa cara para elas? Então, na obra, nós temos o que? Chaves de interpretação sobre duas figuras. A figura do dominador e a figura dos dominados. Então, pensar, quem somos nós? Dominadores ou dominados? Em que circunstâncias podemos ser classificados como dominadores ou como dominados? Nós queremos entender o que ocorre para que tantas pessoas estejam dispostas a servir apenas um homem, que se mostra mau. Né? Por que tantas pessoas se dispõem a servir? Não é simplesmente obedecer. De La Boétie diz que é servir àquele que é tirano. E nesse sentido, ele busca exemplos históricos. Ele vai olhar para a Grécia, vai olhar para Roma e vai pensar diferentes exemplos de tirania ao longo do tempo que auxiliam a pensar e nos auxiliam também a pensarmos sobre a nossa realidade. É importante observar que ele olha para exemplos históricos, ele vive num momento de grandes transformações, é o início da modernidade. Ali na mesma época nós vamos ter a obra O Príncipe de Maquiavel, que também é uma obra que vai olhar para a realidade para tentar aprender com a realidade. Então é algo muito realístico. Então aquela ideia de utopia e realidade, qual é o ponto de fusão entre as duas? É essa reflexão que é importante fazermos. São enfeitiçados pelo nome de um? De algum modo, é o que parece, encantados e enfeitiçados pelo nome de um só homem, cujo poder não devem temer, porque ele é só um, e cujas qualidades não devem amar, pois ele é desumano e cruel. O que fica claro nesse texto é a ideia de número, e isso é bastante importante para pensarmos, porque muitas vezes nós entendemos que quem está no poder, então, tem realmente um poder quase sobrenatural sobre nós e assim por diante. Né? Ele está lá, se está lá, é porque merece, ou é porque realmente é aquele com capacidade de liderar e tudo mais. Ele é apenas um, de La Boétie está dizendo. Nós somos muitos. E até quando nós vamos obedecer e servir àquele um? Será que estamos enfeitiçados? Parece que muitas vezes nós enxergamos aí no nosso meio, na nossa sociedade, nos nossos grupos, pessoas quase enfeitiçadas, não é? Pelo tirano que está lá, não merece ser amado porque ele é mau, ele faz coisas que não vão ao encontro daquilo que é o desejo de todos. Não é? E ele não tem um poder extraterreno, não tem um poder extra-humano. Ele apenas é um como cada um de nós. Mas vejamos que interessante. Olha o que o La Boétie diz. Se fossem 2 ou 3, não é? Ele diz que a fraqueza humana leva a obedecer. Se fossem apenas 2 ou 3, poderia ser simplesmente covardia. Mas ele entende que um vício não vai ao extremo. Um vício também tem limites. Não é? Então, 2 ou 3 a gente poderia dizer, são covardes. Mas muitos, o que existe? Não é covardia por conta dos limites da covardia. Então só pode ser apatia e indiferença. Então, diante do poder que existe para fazer a gestão de todo um sistema, e pode ser da sua empresa, da sua escola, do seu país, diante do poder, quando as pessoas não estão mais se interessando com aquilo que ocorre, é que elas deixam muitas vezes os tiranos fazerem aquilo que eles querem. Nada próximo da nossa realidade, não é? Então, o problema para de La Boétie é que não apenas obedecem, mas servem. Então, deixamos de lado, né? Muitas pessoas deixam de lado a sua liberdade para servir. É isso que intriga e é isso que deve nos intrigar. Não é? Será que você já pensou nisso? Não é? Por que algumas pessoas fazem isso exatamente? E continuando, não é? Ele se pergunta: quem será que luta com mais força? Mas qual luta vale mais a pena? Será que é o grupo daqueles que querem
continuar livres, sabem o gosto da liberdade e querem continuar livres, exercendo a liberdade que conhecem? Ou será que quem tem mais força de lutar é aquele grupo que quer acabar com a liberdade do outro? Para de la Boétie, e penso eu que para nós também, não é? A força maior tenha de vir e venha daquele que quer continuar livre, daqueles que conhecem a liberdade, daqueles que conhecem a oportunidade de participar da vida da sociedade e dos nossos grupos sociais. Então a força maior deve vir de nós e não de um outro, não é? A força maior vem dessa nossa luta. Essa luta vale a pena, vale muito mais que a luta para fazer com que os outros não tenham liberdade. Num outro trecho, a gente vai ver essa ideia de que o próprio povo se deixa dominar, sendo necessário então buscar a liberdade. Diz assim: no entanto, não é preciso combater esse único tirano. Não é preciso tentar derrotá-lo, pois ele destrói a si mesmo quando um povo não aceita a servidão. Não é preciso tirar nada dele, mas apenas não lhe dar mais nada. Não é preciso que o país se esforce por fazer alguma coisa para si mesmo. Basta que não faça contra si. Então não é fazer algo contra alguém. É simplesmente não fazer contra si. E é bastante interessante essa ideia do dar aquilo que o tirano quer, né? O tirano só tem o poder com aquilo que nós damos, que o povo dá. Então, ele diz que, o autor mostra, né, que a dominação é como uma fogueira. Ou seja, uma fogueira queima porque ela tem madeira para queimar. Quando se para de oferecer essa madeira, esse combustível, a fogueira vai acabando aos poucos, ela vai apagando aos poucos. Então, não é servir, mas é desejar a liberdade acima de tudo. Querer fazer algo para que a liberdade aconteça e se realize. Assim, a ideia não é agredir, derrubar o tirano, fazer a revolução. Essa não é a proposta do Etienne La Boétie. Mas deixar de sustentar o tirano, deixar de dar o combustível para esse poder opressor do tirano, né? E como é que nós podemos pensar, o que é esse deixar de fazer isso ao tirano? Eu acho que serve para que a gente pense, né? Serve para que nós possamos entender a nossa realidade, o nosso dia a dia, o que fazemos no nosso trabalho, o que fazemos nas nossas diversas comunidades sociais em âmbito mais amplo ou mais restrito. Então, para de la Boétie, na verdade, no fundo, nós temos a ideia de que os homens, né, as pessoas, optam por servir simplesmente porque elas deixam de desejar a liberdade. Basta desejar a liberdade. Diz ele, ao que parece, só há uma razão para que a liberdade seja o único bem que os homens não desejam. É que bastaria desejá-la para possuí-la, e os homens acabam recusando este belo privilégio justamente por ser demasiado fácil conquistá-lo. Essa ideia de que é muito fácil se ter a liberdade, basta desejá-la, parece estranha em primeira instância, né, à primeira vista, mas eu acredito que seja de fácil entendimento. A ideia de que a vida é liberdade, né? A vida, enquanto vida, não vida humana, a vida em si é liberdade. Então os animais buscam liberdade, não gostam de estar em cativeiro. As plantas buscam liberdade, se você põe numa redoma, ela tenta escapar, é liberdade. Então, quando nós desejamos a liberdade, em primeiro lugar, não é só a nossa força, o nosso intuito, é a vida que tenta realmente sair desse quadrado, desse fechado que a condição humana tenta impor a ela. Então, desejar já é o primeiro ponto. Em primeiro lugar, como dissemos lá no início, nós temos já aí um aspecto de subversão. Dizer que se deseja liberdade, que nós queremos liberdade, já temos conosco uma outra força que não é só nossa enquanto indivíduos, mas enquanto grupo e enquanto própria vida. Então basta desejar a liberdade. Mas nós não desejamos porque nós não gostamos de coisa fácil.
né? Nós queremos coisas difíceis. Então, o ser humano não é livre porque ele não deseja. Não deseja porque sabe que se simplesmente desejasse, ele conquistaria, sim, a liberdade.